Então, irmão Mário, aquilo que queria dizer quando estava aqui a falar. É sempre bom dar a palavra às pessoas, não é? Mas depois pode falar comigo se assim o entenderem. Bendito seja o nosso Deus que nos dá a sua paz. É tão bom, meus queridos irmãos, estar na casa de Deus e sentir esta paz que ultrapassa todas as coisas. Em parte alguma, nós vamos ter essa paz. Em parte alguma. Nós vamos hoje celebrar a ceia. E como sabem, a ceia foi instituída por Jesus. A ceia foi instituída por Jesus na última Páscoa. Às vezes a gente diz, mas a Páscoa comemora-se todos os anos. Mas se nós formos para nossas Bíblias, está lá a dizer a última Páscoa. E nós vamos abrir as nossas Bíblias agora. E vamos ler em Lucas, no capítulo 23. Lucas, no capítulo 23. Vamos ler, talvez vamos começar no 22, o capítulo 22, um pouco antes de 23. 22. Nós já vamos falar um pouco do 23, mas vamos para o 22 agora. Versículo 8 diz assim: E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. É sintomático, eles prepararam a Páscoa. Na verdade, eles estavam a preparar a ceia. Mas era a ceia representativa da Páscoa. E o que é a Páscoa? A Páscoa não é mais do que a saída do povo de Israel, a comemoração daquele dia em que morreram os primogênitos do Egito e que o povo de Deus foi liberto da escravatura. Nós lemos isso perfeitamente no livro de Êxodo, no capítulo 12, encontramos essa descrição. E esta festa da Páscoa foi sendo comemorada todos os anos, por ordem de Deus. Todos os anos o povo de Israel tinha que comemorar a Páscoa. E Jesus estava no seu ministério, portanto estava no fim do seu ministério, e ele ia comemorar com os seus discípulos esta última Páscoa, em que ele iria passar aqui na terra. E então ele pede para que os discípulos vão e lhe preparem um sítio, um lugar, onde eles possam comer a Páscoa. Versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E vamos ficar por aqui. Já não beberei do fruto da vide,
até que venha o reino de Deus. O nosso Redentor abriu o caminho, de modo a que o maior pecador, o mais necessitado, o mais oprimido, o mais desprezado, possa ter acesso ao Pai. Todos poderão ter uma mansão, um lar na eternidade. Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração. Este é o texto fundamental da Igreja Adventista. Fundamental, eu digo, de esperança, da esperança do povo adventista. E nós nos chamamos adventistas porque Jesus brevemente vai chegar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Esse texto é conhecido de cor. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E Jesus acrescenta: se assim não fosse, eu vos teria dito. É porque Ele foi mesmo preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, disse Jesus, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a nossa bendita esperança. Esta é a nossa bendita esperança. E nós não poderíamos ter esta esperança se não fosse através do sacrifício de Jesus. Se não fosse por aquilo que Jesus fez por nós. Lembram-se que a semana passada nós falamos da primeira palavra que Jesus pronunciou na cruz. E qual foi a primeira palavra? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus pronunciou 7 palavras na cruz. A primeira das quais é esta. Quando se diz palavras, são frases. Nós já vimos que nós temos que nos perdoar uns aos outros e Jesus viveu na sua vida aquilo que Ele mesmo pregava. Será que nós, como adventistas do 7º dia, estamos a viver aquilo que nós anunciamos ao mundo? Será que sabemos perdoar uns aos outros? Como já vimos a semana passada, que na oração do Pai Nosso diz: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Sabemos nós perdoar? Eu creio que todos nós viemos hoje para este encontro com o Espírito de paz, com o Espírito reconciliador. A segunda palavra de Cristo na cruz foi, e ela está em Lucas 23, 39, onde Jesus disse: aquele ladrão, entre aspas, bom. Nós falamos disso na quarta-feira, não é? Aquele ladrão, entre aspas, bom. Te digo hoje, eu te digo hoje mesmo, que estarás comigo no paraíso. O ladrão estava a dizer ao outro, o outro que estava a desprezar a Jesus: oh, se tu és filho de Deus. Isso faz-nos lembrar quem? As frases de Satanás. Satanás também disse a Jesus: se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pão. Estás com fome. E aqui, este ladrão é usado e diz as mesmas palavras: se tu és filho de Deus, saia da cruz e também tira-nos a nós da cruz. Já falamos disso naquela semana, no sábado passado. É só para nós dizermos que Jesus, mesmo na cruz, ele estava a pregar para uma audiência de 2 pessoas. Um ladrão do lado direito e outro ladrão do lado esquerdo. O ladrão do lado esquerdo não reconheceu. Ele sabia que Jesus podia fazer alguma coisa, mas não tinha Jesus no seu coração. Ele não estava verdadeiramente arrependido. Não reconhecia que ele estava ali porque tinha violado um dos princípios de Deus. Por isso é que ele estava pregado ali. O do lado direito, ele reconheceu que ele estava ali porque era pecador.
e por ter reconhecido que é pecador, suplicou a Jesus para que o perdoasse e para que Jesus se lembrasse dele quando ele entrasse no reino dos céus. E Jesus disse: vais estar comigo lá. Quando eu vier, tu vais subir comigo. Digo-te, estarás comigo no paraíso. A terceira palavra, Jesus fala para a sua própria mãe. João estava ali e Maria estava ali a presenciar o sofrimento, o tormento do seu próprio filho. E Jesus dá-nos o exemplo. Antes de olharmos para as pessoas, um bom cristão deve olhar primeiro para a sua família. Não vamos deixar que a nossa família ande à deriva. Às vezes, isso me atormenta. O que é que eu estou a fazer para os meus filhos? O que é que estou a fazer para os meus sobrinhos? O que é que estou a fazer para a minha família? Será que eu estou a dar bom exemplo? Ou o meu exemplo está a ser mau? E o que eu estou a ajudar e velar? Jesus sabia que é um dever dos filhos cuidar dos seus pais. Hoje, muitos filhos, quando o pai está velho, o desejo deles é que o velho morra para ficarem com a herança. Muitos, não são todos, mas há muita gente assim. Mas nós tínhamos que assistir os nossos pais, ajudá-los. E Jesus não se esqueceu da sua mãe. Ela ia morrer, mas disse a João: cuida da minha mãe. E disse à sua mãe Maria: olha, este agora é o teu filho. Ele vai cuidar de ti. A quarta palavra, essa está em João 19, 26 e 27. A quarta palavra, Jesus no meio do tormento. Jesus estava a ver tudo escuro. Jesus sentiu a separação entre o pai dele e ele. Porque os nossos pecados estavam todos sobre Jesus naquela hora. Desde o jardim do Getsemane, que os meus pecados estavam sobre Jesus. E Jesus, sobrecarregado, já no jardim, ele estava a deitar suor e sangue. Depois de tudo o que aconteceu com Cristo, foi chicoteado, foi vilipendiado, foi cuspido, foi batido, foi desprezado, escarnecido. Colocaram sobre ele a coroa de espinhos e colocaram sobre ele uma cruz pesadíssima. Meus queridos irmãos, Jesus na cruz sentiu que o pai dele tinha se afastado. E por que o pai se afastou dele? O pai não se afastou. Mas naquela hora em que Jesus estava a carregar os nossos pecados, os nossos pecados, o que é que a Bíblia diz? Que os vossos pecados fazem divisão entre mim e vós, para que não vos ouça. Os nossos pecados são uma barreira. Jesus tinha carregado os meus pecados e os dos meus irmãos. Então, ele experimentou a separação com Deus o Pai. E então ele pronuncia estas palavras: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Mateus 27, 46. Deus meu, por que me desamparastes? Jesus suportou tudo isto para que tu e eu pudéssemos ter vida eterna. A quinta palavra está em João 19, 28. Jesus disse: tenho sede. O Criador da vida, o Criador da água, ele tinha sede, teve sede na cruz. Isto mostra-nos a verdadeira humanidade de Cristo. Não é como dizem os docetistas, que Cristo não estava a sofrer, ele estava de lado e alguma outra coisa estava lá na cruz a sofrer. Meus queridos irmãos, é o próprio Cristo na cruz a sofrer sede e dor. É sobretudo a dor. A dor porque os nossos pecados estavam sobre ele. É a principal dor de Jesus.
apesar das suas mãos estarem a ser rasgadas pelos pregos por causa do meu pecado. Eu sou indigno do Senhor. E todos nós, meus queridos irmãos, somos indignos. E o primeiro passo que nós podemos dar é reconhecer que somos indignos. E por sermos indignos, precisamos de estar junto da cruz de Jesus, para que aquelas gotas de sangue que saíam da fronte de Jesus, porque os espinhos estavam a picar e a salpicar a cabeça dele, ensopada em sangue, e os seus braços furados e os pés furados, para que por este sangue nós possamos ter vida eterna. É preciso ver que, se lêssemos em Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, é-nos dito que não há purificação sem sangue. E eis a razão porque no Velho Testamento o povo de Israel, instruído por Deus, eles tinham que matar um cordeiro, um cabrito, um animal puro. Antes de o matar, tinham que colocar as mãos sobre a cabeça deste animal, significando que os pecados da pessoa estavam a passar para o animal, e então o animal é morto. Pega-se numa faca ou no cutelo e corta-se a goela do animal. O sangue, aquele sangue que está a sair do animal, seria o meu sangue. Seria o sangue do pecador. Mas o animal morre no lugar do pecador. Mas vindo os tempos, a plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele agora não é preciso mais cordeiro. A escritora Ellen White diz, na altura em que o véu do templo se rasga, houve um terremoto quando Jesus acabou de morrer. Estava no templo, porque era exatamente a hora do sacrifício da tarde. E estava o sacerdote lá no templo com um cordeiro para ser imolado. Mas com o terremoto, a faca saltou-lhe das mãos, o cordeiro saltou e fugiu. Na verdade, não era preciso, a partir daquela hora, mais nenhum cordeiro morrer. Porque o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tinha acabado de morrer na cruz. Jesus morreu por ti e por mim. Era eu, Eurico, com os meus muitos pecados, meus queridos irmãos. Eras tu quem devia ser pregado. Mas Cristo aceitou ser pregado em meu lugar e em teu lugar. E o que é que Ele pede de ti hoje? Aceita o meu convite. Jesus está a convidar-nos para que o aceitemos como nosso Salvador. Esta manhã, meus queridos irmãos, Jesus pronuncia então depois a sexta palavra: está consumado. Nós podíamos encontrar isso em João 19, 28. Está consumado, portanto, a missão que o Pai lhe deu tinha sido cumprida. Mas, meus queridos irmãos, nós encontramos essa frase, está consumado, também em Apocalipse 16, versículo 17. Também encontramos em Apocalipse 21, versículo 6. Está consumado. Um dia, meus queridos irmãos, até este momento, Jesus está no santuário celeste e está intercedendo por nós. Mas chegará o momento em que a intercessão vai terminar. Ele vai sair do templo e é-nos dito que o templo será coberto de fumo. Ele vai sair do templo e quando sair do templo ele vai pronunciar esta palavra: está feito. Está consumado. O tempo para aceitarmos Jesus é hoje, meus irmãos. Ele virá. Quer eu aceite Jesus, quer não. Quer eu busque, quer não.
é independente daquilo que eu penso. Ele virá. Ele levar-nos-á para a eternidade. Mas ninguém irá para o céu sem Jesus. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá para o céu senão por Jesus. A sétima palavra, Pai, está em Lucas 23, 44 e 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus tinha cumprido tudo e a última palavra dele é que ele encomenda o seu espírito ao Pai. Ele, enquanto viveu aqui na terra, viveu sob a dependência do Pai. E ele nos ensina que enquanto estivermos aqui, meus queridos irmãos, temos que viver sob a dependência de Deus. Dependência permanente, através da oração, através da busca permanente de Cristo. Porque se Ele estiver ao nosso lado, venha a morte, venha a doença, podemos sofrer, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Porque haja o que houver, Ele diz que aquele que o Pai me deu, ninguém os vai tirar das minhas mãos. É a este grande Deus, o Altíssimo Deus, o nosso Salvador, que os nossos olhos estão postos, por tudo que fez por nós, para nos outorgar a vida eterna através do seu imenso sacrifício. Meus queridos irmãos, que maravilhosa promessa saiu dos lábios do nosso querido Salvador Jesus, quando ele diz, no texto que acabamos de ler em Lucas, ele diz que, versículo 18, se puderem colocar esse versículo aí, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E no versículo 15, ele diz, desejei-lhes e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa até que padeça. Versículo 16, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus está a preparar uma grande mesa lá na eternidade. Esta ceia que vamos tomar aqui é preparação, apenas preparação, para a grande ceia que nós vamos ter um dia na eternidade. Para aqueles que amam a Jesus e querem desprezar este mundo. Porque este mundo vai ficar, não trouxemos nada para este mundo e nada vamos levar dele. Nada. Meus queridos irmãos, nenhum euro, nenhum pedaço de tecido, nada, nenhuma casa, nenhum carro, nenhum telemóvel, nada vamos levar daqui. Nu, dizia David, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Jó também dizia isto. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Meus queridos irmãos, Jesus. Eu vou terminar com o texto de Filipenses. Não posso deixar de ler esse texto nestas ocasiões. O texto de Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 5. Filipenses, capítulo 2 e versículo 5. Esse texto é o texto que prova este grande amor de Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente
até a morte e morte de cruz. Humilhou-se a si mesmo. Coisa que eu não sei fazer é humilhar-me. É muito difícil a nós homens humilharmos-nos. Mas ele humilhou-se até ao fundo. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Com esse espírito, nós vamos partir para a cerimônia do lava-pés. Mas antes, eu queria explicar àqueles que não sabem por que razão é que nós fazemos o lava-pés, para abrirem no livro de João, no capítulo 13, o Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 14. João, capítulo 13, versículos 14. Nós podíamos começar, talvez mesmo do versículo 1, onde diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão e Simão disse: Senhor, tu não me lavas. Eu é que devia fazer isso, mas ele não tomou essa iniciativa. Jesus, esta manhã, quer lavar-nos os pés também. Ele quer nos lavar os pés. Nós vamos fazê-lo simbolicamente aqui atrás. E porque ele ordena. Versículo 14, nós podemos ver. Versículo 13, ele diz que vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Jesus diz que eu sou mestre e senhor. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. E eis a razão. Porque ele diz que, versículo 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. É nesse espírito que nós vamos sair para trás e vamos lavar os pés uns aos outros, observando sempre as regras, porque estamos ainda no tempo do Covid. Vamos lavar os pés entre famílias e aqueles que não são familiares podem também se lavar, mas observando sempre a desinfecção das mãos. E nós temos luvas também ali para que as pessoas possam fazer as coisas sem o risco de infecção de ninguém. Deus está conosco. Nós podemos ter todas as medidas possíveis. Se Deus não estiver no nosso meio, tudo isso não serve para nada. A Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que Deus nos abençoe e possamos, a partir deste momento, nos dirigir lá atrás. Mas antes eu queria orar com os meus irmãos. Podemos ficar de pé. Ó Santo e querido Pai do céu, muito obrigado, Senhor, por podermos participar desta ceia aqui na terra, como preparação da ceia que Tu estás a preparar lá no céu. Senhor Jesus, coloca entre nós o Teu Espírito Santo. Tome os nossos corações, Senhor. Queremos estar unidos uns com os outros e queremos estar unidos contigo.
Dá-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Ok.